Você já se perguntou o que significa o segundo capítulo do livro de Apocalipse? Será que ele é uma previsão do fim dos tempos, ou há mensagens mais profundas que podemos aplicar na nossa vida hoje? Neste vídeo, vamos explorar o Apocalipse 2, um dos capítulos mais intrigantes. Vamos começar lendo as cartas enviadas às 7 igrejas da época localizadas na Ásia Menor. A igreja de Éfeso. Escreve à igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem as 7 estrelas na sua destra, aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes suportar os maus, e puseste à prova os que a si mesmos se dizem apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens paciência, e suportaste por causa do meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E se não te arrependeres, virei a ti, e removerei o teu candeeiro do seu lugar, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A igreja de Esmirna. Escreve à igreja de Esmirna: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A igreja de Pérgamo. Escreve à igreja de Pérgamo: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Conheço onde habitas, onde está o trono de Satanás, e que tens guardado o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo nos dias em que Antipas, minha fiel testemunha, foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas tenho algumas coisas contra ti, que tens aí, os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem das coisas sacrificadas aos ídolos e cometessem fornicação. Assim também, tu tens os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, e se não, virei a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e na pedrinha um nome novo, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. A igreja de Tiatira. Escreve à igreja de Tiatira: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza, e ensina e seduz os meus servos a fornicar e a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a lanço na cama, e os que com ela adulteram em grande tribulação, se não se arrependerem das obras dela. E aos filhos dela matarei com morte. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas digo a vós outros, aos restantes que estáis em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e que não conheceram as coisas profundas de Satanás, como dizem, que não vos imponho outro fardo, mas o que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, darei poder sobre as nações, e com um cetro de ferro as regerá,
e serão quebradas como vasos de oleiro, como também eu recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Sardes. Escreve à igreja de Sardes. Isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante, e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Se, portanto, não vigiares, virei como ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Tens, porém, em Sardes, algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão comigo de vestiduras brancas, porque são dignas disso. O que vencer será assim vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Filadélfia. Escreve à igreja de Filadélfia. Isto diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre, e ninguém fechará, e fecha, e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Que tens pouca força, mas guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei dos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, e não o são, mas mentem, eis que os farei vir e prosternar-se diante dos teus pés, e saberão que eu te amei. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre o mundo todo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia. Escreve à igreja de Laodiceia. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que tu és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestiduras brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio, para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, conceder-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essas cartas escritas pelo apóstolo João foram endereçadas a comunidades reais da Ásia Menor, mas também carregam lições atemporais que podem ser aplicadas em nossos dias. Cada carta é única, mas todas elas compartilham uma estrutura semelhante. Um elogio pelo que a igreja está fazendo de certo, uma crítica sobre onde ela falhou, e um convite ao arrependimento ou à perseverança. As mensagens em Apocalipse 2 não apenas falavam aos primeiros cristãos sobre seus desafios, mas também oferecem orientações para nossa vida espiritual hoje. Mas o que isso tudo significa para nós? E como os teólogos interpretam essas mensagens? Muitos estudiosos acreditam que as cartas têm um caráter tanto histórico quanto profético.
Embora se refiram a questões reais enfrentadas pelas comunidades cristãs daquela época, elas também simbolizam lições espirituais para as gerações futuras. Alguns teólogos acreditam que essas cartas representam diferentes períodos da história da Igreja, cada um com suas forças e fraquezas. Outros argumentam que as mensagens se repetem e que as igrejas de hoje ainda enfrentam os mesmos problemas descritos em Apocalipse 2. E há aqueles que veem essas cartas como advertências, chamando os cristãos a permanecerem fiéis, resistirem à complacência e se manterem vigilantes à medida que nos aproximamos dos tempos finais. Será que há uma profecia em Apocalipse 2 relacionada a eventos futuros? Muitos acreditam que os vencedores, mencionados nas cartas, aqueles que permanecem fiéis apesar das provações, são uma parte fundamental do plano de Deus para o mundo. Essas promessas de recompensa e vitória têm um impacto profundo sobre como os cristãos entendem seu papel na história. Então, o que o Apocalipse 2 realmente significa para nós hoje? É um convite para examinar nossa própria fé, manter-nos firmes em nossas crenças e sermos vigilantes diante dos desafios. Mas a história não termina aqui. Há muito mais para explorar no livro de Apocalipse. Se você quer aprofundar ainda mais o seu entendimento sobre esse livro fascinante, não deixe de se inscrever no nosso canal. Vamos explicar cada capítulo e explorar como suas mensagens antigas ainda são relevantes nos dias de hoje. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.